Seja bem-vindo ao portal do Mogno Africano. Aqui nós discutimos as estratégias para você chegar ao seu primeiro plantio de mogno africano e assim poder garantir o futuro dos seus filhos, garantir a sua aposentadoria e chegar a um faturamento de até 6 dígitos. Eu sou o Rodrigo Azevedo, zootecnista, CEO da empresa de reflorestamento Selva Florestal, fundador do projeto de polo florestal Marragone 404. E hoje nós vamos falar sobre planejamento. O que tem que ser feito para você ter um ótimo planejamento para você começar o plantio aí da sua floresta de mogno africano. E primeiramente, eu queria falar para você que é muito importante a gente planejar. Em tudo na nossa vida é importante fazer esse planejamento. E não é diferente com o mogno africano que a gente quer plantar. E vale ressaltar que a partir do momento que você faz esse planejamento, você vai estancar alguns gastos desnecessários, você vai poder chegar a uma conta mais fechada, você vai cotar, você vai fazer orçamentos, vai comprar, vai acompanhar. Então você vai ter sucesso no seu plantio. Então por isso que hoje nós vamos discutir muito sobre isso. Muitas pessoas entram em contato comigo e muitas vezes não sabem por onde começa. Rodrigo, aonde eu começo? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Me dá uma ajuda. Aqui na minha região eu nunca vi uma floresta de mogno africano para mim conhecer mais, para mim poder fazer. Então me dê aí os primeiros o norte para me poder começar a plantar o mogno africano. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso para você que está aí me assistindo poder abrir um pouco mais aí o seu pensamento sobre essa cultura fantástica. Então vamos aqui ao nosso planejamento, tá? Primeiramente, eu vou partir de um princípio que você já tem essa área aí para poder plantar um mogno, tá? Então eu vou partir desse ponto inicial, que é muito importante isso aí. Pode ser, tá, uma área aí de 2.500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, que corresponde a 1 hectare de terra. Mas vamos começar por lá. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, que é muito importante isso que eu vou te falar, tá? Deixa eu pegar aqui as canetas aqui que eu esqueci aqui. Eu vou deixar o microfone aqui embaixo para sair o áudio. É o seguinte, vamos partir do pressuposto que você tem essa terra, tá? Então eu vou desenhar aqui a área aqui, ó. Vamos supor que sua área é quadradinha, bonitinha, fácil de identificar. A sua sede está aqui, ó. A sua casa está aqui, ó, lá na fazenda, tá? O que eu recomendo para você, inicialmente, é você plantar o mogno africano em uma localização perto da sua sede, tá? Por que eu falo isso para você, tá? Porque muitas vezes a pessoa, eu vou plantar lá no fim da minha chácara, lá no fim da minha fazenda, esse mogno aí, lá numa terrinha que está sobrando lá, que eu não uso. Se você fizer isso, tá? Se você for plantar ela aqui no cantinho da sua fazenda, aqui, ó, onde eu circulei aqui, ó, ela vai também, tá? Não tem problema nenhum. Mas vai ser mais difícil de você estar monitorando o crescimento, o desenvolvimento da sua floresta, porque muitas vezes você vai lá rápido, você não vai ter tempo às vezes para estar acompanhando, mas você vai chegar direto aqui, ó, na sua sede.
E se der tempo, você vai lá ver a sua floresta. Ou então o funcionário que vai ficar lá responsável, que mora lá, para poder ver se tem formiga ou não. Estando aqui longe, você pode ter certeza que ele não vai lá todo dia não, tá? E estando aqui, ó, perto da sede, toda hora que você está passando ali, outra pessoa que está passando ali, está olhando, está vendo, está acompanhando. Então não tem nem desculpa, tá? Eu não vi, tá? Então não tem nem desculpa para não ver o que está acontecendo na sua floresta. Então, e no começo também, quando a muda é pequena, eu já falei isso anteriormente. É igual um bebê, né? Tem que ter os cuidados especiais, você tem que estar em cima, você tem que estar olhando. É a fase mais preocupante de uma lavoura. Então, essa recomendação aqui que eu falo para você é fundamental. Plante perto da sua casa, da casa do seu funcionário, para poder estar ali acompanhando. A minha floresta mesmo, a minha primeira floresta que eu plantei, lá na minha fazenda, foi no fundo da casa, da sede, tá? Eu não gasto 30 passos para chegar lá. Aquele passo bem curto, tá? Eu não gasto 30 passos, eu já tô nela. E quando eu plantei, nossa, toda hora eu tava ali vendo, toda hora eu tava ali em cima, não morreu nenhuma árvore, tá? Ali nesse primeiro plantio meu, porque nós estávamos em cima. Lógico que hoje eu tenho plantios maiores, áreas maiores, que é uma outra história isso. Nós vamos chegar lá depois. Mas plante perto da casa, plante perto aonde alguém mora, para ficar em cima, para ficar olhando, para ficar acompanhando o desenvolvimento da floresta. Tá ok? Então o primeiro passo foi esse. O local que a gente vai estar plantando o mogno africano. Depois que a gente escolheu o local, a gente já sabe aonde vai ser plantado o mogno. Como eu estou estimulando você a plantar uma quantidade de 100 mudas para você começar esse investimento, conhecer um pouco mais sobre a cultura, poder você mesmo aplicar essa tecnologia de plantar, de estar junto, eu vou fazer o plantio manual, tá ok? Friso para vocês que existe o plantio mecanizado também, tá? Mas o mecanizado é uma outra história. Depois a gente pode até falar sobre esse plantio mecanizado. Então, inicialmente, o plantio manual. Se é manual, então já a própria palavra diz, né? Com as mãos, próprias mãos que nós vamos lá plantar. Então, já tem uma área localizada. Agora nós vamos lá verificar, fazer o ajuste inicial dessa área. Ver a cobertura vegetal que está nela, se é capim, se é uma área que não tem nada plantado em cima, se tem alguns arbustos. Se tiver muita árvore, eu recomendo você escolher um outro local, porque seria meio que incoerência a gente derrubar umas árvores para poder plantar outras, né? Então, escolhe lá um outro local lá que não tem árvore nenhuma. Se tiver uma outra, beleza, planta e deixa elas lá. Nessa fase inicial, nós temos que tomar muita precaução quanto à limpeza dessa área, se nós vamos combater com herbicida na área total, se vamos combater o herbicida apenas aonde nós vamos fazer as covas de plantio. Eu recomendo, tá, como é uma área pequena, a gente bater o herbicida na linha de plantio, tá? Onde a gente for plantar a linha, até porque a gente vai diminuir a mato competição próxima à muda e vai facilitar muito o nosso trabalho, tá? E se tiver um mato muito alto, eu recomendo roçar, né? Um capim alto, roçar, passa uma roçadeira, né, roça para poder diminuir o mato, para você gastar menos herbicida também, dar uma clareada ali naquela área, que é muito importante isso aí. Então, a gente foi lá, localizou e agora nós vamos trabalhar com a limpeza, tá? Agora nós vamos trabalhar com a limpeza. A limpeza
é como eu já disse. Nós vamos tomar três precaução. Eu coloquei limpeza aqui. Desculpem aí, gente. Plantio manual, tá? Plantio manual. No plantio manual, nós vamos fazer, limpeza da área, tá? Que pode ser roçar, que pode ser herbicida, que pode ser capinar a área, tá? Qualquer uma dessas aí. Depois, nós vamos fazer a limpeza aqui já tá. Vamos fazer o coroamento, tá? Coroamento seria a marcação, tá? A marcação aonde nós vamos plantar a muda, tá? Um exemplo aqui, que eu vou desenhar para você aqui, o chão. Aqui vai ter uma muda, aqui vai ter outra muda, aqui vai ter outra muda, aqui vai ter outra muda, né? Aqui nós estamos fazendo um espaçamento maior, tá? 5 por 5. Então, o coroamento a gente coroar em volta da muda aqui, num raio aí de até 50 centímetros, tá? Então, vamos coroar aqui, Isso é o coroamento. Tá? Esse coroamento aqui, ele é importante porque ele vai deixar a muda livre ali para pegar sol, né? O dia inteiro pega sol nela, não vai ter nada competindo com ela em volta dela. Ela vai poder desenvolver e crescer tranquilamente. Quando você for fazer as adubações também, ela já está limpinha. Quando você for na área ver, você já vai estar localizando todas elas ali na área para poder ver se ela está crescendo, se ela está viva, se ela não sofreu com nada ali naquela área que você está plantando. Então é muito importante a gente fazer esse coroamento. E depois a gente marcou onde nós vamos fazer as covas, tá? As covas é onde nós vamos plantar a muda, fazer o plantio efetivo na muda ali na área, tá? As covas vai ser nesse pontinho preto aqui, Cada um desses aqui é a cova. A cova nós recomendamos, tá? Fazer, 40 por 40 por 40 centímetros, tá? 40 centímetros de largura, 40 centímetros de profundidade e 40 centímetros de comprimento. Então fica uma área, né, ali 40 por 40 por 40, tá? Aonde nós vamos plantar a muda no meio desses 40 centímetros, tá? Aqui, 40. Nós vamos plantar a mudinha bem aqui no meio, tá? A mudinha bem aqui no meio. Ali vai propiciar um desenvolvimento radicular da muda melhor. A terra vai estar mais macia ali, onde a raiz vai penetrar. Quando chover, a água vai infiltrar com mais facilidade, vai reter mais água também nessa cova. Então é muito importante a gente fazer essa cova bem feita, tá? É fundamental. E depois que a gente decidiu que vai ser o plantio manual, nós temos que também preocupar, tá, com o controle de pragas, tá? Eu vou anotar aqui, controle de pragas. Eu diria para você que os principais pragas que tem, tá, no início de um projeto desse, tá, são formiga. Eu acho que tem até um vídeo aqui já falando que a partir do momento que você resolve plantar mogno, é uma das maiores inimigas que você vai ter, tá?
ela causa grande prejuízo, tá? Quando ela não é controlada. Então, formiga, cupim, e tem aquela abelha arapuá, que ela também pode danificar um pouco a muda, mas ela não chega a ser um grande desafio não, tá? Então, seria essas três aqui, ó. Para as três, tem o controle de inseticidas que nós podemos fazer sobre elas, tá? A formiga tem as formicidas em pó e tem as abelhas arapuá que também causam um pequeno dano, né? Não chega a ser tão grave não, tá? E tem outro combate também que é o termonebulizador, que esse é mais complicado de usar. Hoje no Brasil também tem algumas restrições quanto ao uso deste equipamento. Então isso aqui é uma outra função primordial, tá? Que tem que ser tomado cuidado no plantio de mogno africano. Eu não canso de falar isso, tá? E uma outra preocupação também que eu também venho falando bastante tempo, é a manutenção. Essa manutenção aqui é o que eu sempre digo para você. Não é só ir lá, plantar, tchau, mudinhas, daqui 18 anos, volto para te colher e ganhar dinheiro, tá? Essa manutenção aqui, ela tem que ser feita sempre, tá? Desde as adubações na hora certa, que tem que ser feita, as iniciais, né? As adubações iniciais para a planta desenvolver. Tem as podas que tem que ser feitas também na hora certa, podar certo, não passar da hora, não atrasar, né? Demorar para podar. Ali é onde você cortou ali, aquele galho ali, fazer bem feito. Então é manutenção também. A limpeza da área pós-plantio, que também tem que ser feita. Esse coroamento aqui, ó, a gente sempre tem que estar fazendo ele, não deixar o mato chegar perto da planta, mesmo depois que ela esteja com 1, 2, 3 anos. A partir de 4 anos, ela já tem a copa grande, então automaticamente faz sombra e o mato ali não vai crescer mais nela. Mas nessa fase inicial aqui, como ela está pequena, nós temos que tomar grande esse cuidado de manutenção, senão vai atrapalhar e muito o desenvolvimento desta cultura. E todo cuidado é primordial. Nós temos que tomar o máximo de cuidado possível para que ela realmente tenha o desenvolvimento desejado, né, que nós todos queremos. E uma outra questão também importante que eu deixei até por último aqui são as mudas, tá? Aonde eu vou comprar as mudas, aonde eu vou achar as mudas, da onde ela vem, qual a espécie que dentre os mognos africanos que eu vou plantar, se é o caia senegalense, se é o caia grandifoliola, é o caia ivorense, é uma toteca. Tem as duas mais utilizadas, que é a senegalense e a grandifoliola. Cada um tem suas particularidades. Referente a clima, solo, né, localização geográfica. O nosso país é quase que continental, né, nós temos regiões muito frias, né, no sul, aonde a espécie do mogno ela não suporta geadas. Então, muita gente do sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, me procura querendo saber se a cultura desenvolve lá. E eu sempre tomo esse cuidado, né, de falar, se a sua região tiver geadas constantes, tá? 3, 4, 5 geadas aí por temporada, não planta que você vai perder dinheiro. Tá? Ela não suporta mesmo a geada. Agora, se for uma geada, de repente,
Hoje tem cases aí de lavouras que passou por uma geada apenas e ela resistiu, tá? Ela não morreu. Então vale ressaltar isso aí. E as mudas, elas têm que ser mudas boas, mudas certificadas, de viveiros idôneos para você estar comprando, né? Que hoje, como teve aquele erro taxonômico lá atrás, entre o Ivorense e o Grande Foliola, até hoje tem pessoas que vendem o Ivorense falando que é Ivorense, mas na realidade é o Grande Foliola. E as duas são fantásticas, têm suas particularidades, tá? Eu particularmente prefiro até o CAE Grande Foliola entre o Grande Foliola e o Ivorense. E aqui na minha região, especificamente por ser um clima mais seco, ter o clima bem definido, a gente fica aí 6, 7 meses sem chuvas aqui, eu planto o senegalense, que ele aguenta aí, ele é mais resistente à seca, então ele suporta melhor sem irrigação. Ele vai embora, tá? Se fosse outra cultura, provavelmente eu teria que estar fazendo aí uma irrigação mais forte para poder ela tá desenvolvendo. Então, é importante você escolher mudas de empresas idôneas. E tem muitas pessoas também que gostam de fazer a sua própria muda, comprar semente, fazer lá, elas mesmas fazer as mudas, que desde que você siga, né, um protocolo de produção, eu não vejo problema algum também, tá? Você mesmo aí cultivar essa semente e poder fazer essa muda. Não tem grandes segredos, não. Siga o protocolo, né? Quem te fornecer essa semente provavelmente vai te passar um manual de passo a passo para poder estar germinando bem a semente. Procure sementes novas, sementes que você realmente tem uma taxa de germinação boa e você consiga ter sucesso nessa produtividade. Isso aqui que eu expus para você, eu posso dizer para você que eu já tenho aí mais de 10 anos de mercado, de conhecimento técnico em cima dessa cultura. E eu falo com toda clareza e com toda seriedade para você. Quando eu comecei, não tinha informação. Então, consequentemente, eu errei, né? Teve algumas vezes que eu errei. Já tive plantios que eu fiz que eu não planejei, tá? Fui atropelando, correndo, plantei. E até hoje eu estou recuperando uma floresta minha que eu plantei correndo, achando que era só pôr a muda lá e cuidar e plantar, mas não é. Então, e nesses mais de 10 anos específicos com o mogno africano, a gente chegou a uma metodologia de plantio que realmente funciona, que realmente você pode plantar, pode acompanhar, que você vai conseguir chegar no objetivo de ter uma floresta de qualidade. Eu acho que todos nós procuramos isso, chegar numa floresta boa para a gente ter uma qualidade boa de madeira, tá? Tem uma informação aqui até interessante: 80% do valor de uma árvore está em 6 metros de fuste dela. Então, se você manejar bem manejado, desde o começo, fazer certinho, seguir à risca esse planejamento aqui, ó, você sabendo exatamente o que você vai fazer, você cotar os produtos para você comprar, tá? Mas o mais interessante de tudo, isso aqui, ó, local, você mesmo escolhe, você que vai saber. O plantio manual é sem mudas que eu estou falando, é simples de você fazer a limpeza de uma área para plantar sem mudas, é simples você fazer o coroamento, é simples você fazer as covas, né? Não tem segredo algum.
esse controle de pragas aqui é antes, durante, depois. Tem que ser feito esse controle sempre, tá? Você nunca pode deixar a sua floresta ao Deus dará, que você vai ter problemas. A manutenção também é um trabalho que você mesmo faz, tá? A manutenção não é direta, tá? Não é uma coisa constante, tem as épocas certas para você estar fazendo ela, tem as etapas certas. No começo a manutenção é tranquilo, porque a árvore está pequena, é fácil. Depois que ela cresce, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nada que você não consiga fazer. Tá? Eu mesmo, quando eu plantei a floresta do meu filho, eu mesmo fazia manutenção dela. Eu ia para a fazenda final de semana com uma tesourinha de poda, eu mesmo ia podando, olhando, né, árvore por árvore. E hoje está uma coisa mais linda do mundo, né? Foi uma coisa que eu mesmo fiz, e era, nesse plantio do meu filho, eram 1.500 árvores. Então, para você ver que não é nada fora da lógica a gente fazer isso com 100 mudas. E ter esse cuidado fundamental que é para a gente poder comprar essas mudas ou mesmo fazer. Eu não vejo aí grandes dificuldades para a gente tá fazendo isso daí. Eu tenho um material muito interessante de mogno africano, tá? Quem quiser aprofundar, né, nas espécies, quem quiser aprofundar mais, eu tenho um livro digital que eu posso te enviar, tá? Por e-mail. Deixe seu e-mail aqui. Em algum lugar aqui vai ter um lugar para você tá fazendo essa comunicação comigo, que eu vou te mandar de presente, tá? É um livro bem interessante, é bem técnico, tá? Esse livro bem técnico, mas é interessante para você se aprofundar um pouco mais nessa cultura. E com isso aqui eu tenho certeza que você vai conseguir ter sucesso na sua lavoura. Eu tenho certeza que você vai planejar. Uma outra coisa importante também que eu deixei passar é a época certa, né, de você plantar. No começo das chuvas, né, se na sua região for aqui no Brasil Central, as chuvas geralmente começam em novembro, dezembro. Por exemplo, esse ano 2020, aqui na minha região, em janeiro, né, que a chuva emendou aqui para valer mesmo. Graças a Deus eu até já plantei todo o módulo que eu tinha que plantar, eu finalizei em dezembro. Então eu plantei, está pegando toda essa chuva, está uma maravilha, 100% pega, uma coisa fantástica. Depois eu vou mostrar alguns vídeos para vocês sobre essa minha cultura que eu tenho plantado aqui. Então, se for regiões de Nordeste, tem algumas regiões que a chuva começa em abril, em maio. Se programe, né, para essas épocas de plantio, plantar sempre no começo da chuva, para que a planta possa desenvolver, pegar certinho e poder crescer sem grandes dificuldades. E com isso, eu tenho certeza que você vai ter sucesso na cultura, tá? Pode seguir esses 5 passos aqui que eu acabei de falar, que é certeza, tá? Pare, põe no papel, estude um pouquinho, liga, vai na internet, busca informações. Hoje a gente acha muita coisa na internet, então é interessante você também seguir essa linha de pensamento aí que nós estamos pregando. E uma outra informação também importante do que eu planejar, tá? Eu agora, final de 2019 para 2020, nós plantamos 50 hectares de mogno. Só que esse planejamento foi muito bem feito, tá? Um planejamento de 50 hectares, para vocês terem ideia, foi mais de 78 mil mudas que eu plantei. E eu acabei de plantar no último dia do ano, tá? No dia 31 de dezembro, que eu acabei de plantar. Eu tive uma taxa de pegamento
dessas mudas no solo de mais de 99%. A taxa de mortalidade dessas mudas foi menos de 1%. E assim mesmo, mortalidade não foi por pegamento, não. Foi formiga. Que nós em cima, olhando, estando em cima, planejamos certinho, né, o controle de praga, comprei uns venenos bons, os melhores do mercado, porque não adianta a gente também querer comprar trem barato e depois não matar a formiga, e o prejuízo é muito maior. Então eu comprei coisa boa. Então tivemos menos de 1%, já replantamos tudo já nessa área de 50 hectares. Então eu posso dizer hoje que eu não vou falar 100% porque muda é vida, né? Pode morrer uma ou outra, mas próximo de 100% de sucesso. E isso se deve ao planejamento que a gente fez, de chegar na hora certa, as mudas, para plantar na hora certa, comprei os insumos, tudo na hora certa, numa época que era mais barato, fiz todo o preparo de solo antecipadamente, para não encavalar com plantio, né, com maquinário, gente, que na hora de plantar eu só planto. Então, e esse sucesso se deve ao planejamento. Se eu não tivesse planejado, você pode ter certeza que eu estaria plantando até hoje, ou não teria acabado de plantar, né, e eu ia ter perdido aí quase que 150 milímetros de chuva aqui na minha região. Imagina só, choveu 150 milímetros em janeiro, e eu sem plantar essas mudas lá, nossa senhora, eu ia chorar, né, de perder uma chuva dessa sem estar a muda no chão. Então, na principal fase de desenvolvimento dela. Então, planeje. Planejando, o sucesso é garantido. Experiência própria minha, com os nossos clientes da nossa empresa Selva Florestal, a gente faz um planejamento também bem feito com eles, porque o sucesso deles é o nosso sucesso e que tem que ser feito. E muitas vezes nós estamos em Goiás, uma região central, muito serviço que nós temos aqui também, então às vezes fica difícil da gente fazer esse trabalho em muitos lugares ao mesmo tempo. Então até mesmo por isso eu uso esses canais das redes sociais, para a gente poder passar um pouco de informação nossa, da nossa experiência nessa cultura, que eu acho muito válido isso, a gente contribuir com todos, com conteúdo, com informações, respondendo as perguntas de todos. Eu mesmo faço questão de entrar ali no Facebook, no YouTube, Instagram, responder uma por uma questão. Para mim é uma honra. Às vezes eu não respondo na hora, porque é meio corrida a nossa vida, mas a hora que eu paro, eu falo, não, agora eu vou só responder perguntas. Você pode ter certeza que quando se você faz perguntas, se chega uma resposta até você, fui eu que fiz isso. Então, para finalizar, mais uma vez, agradecer você por ter chegado até aqui nesse vídeo, que eu falo sobre planejamento. É uma honra muito grande eu poder falar sobre esse assunto, que eu sou fascinado, que eu sou apaixonado por essa cultura. E fica aqui um grande abraço, se inscreva aí no nosso canal, dá um joinha, curte, compartilha com seus amigos, leve essa informação para mais pessoas, que você vai estar contribuindo não só com você, mas com o meio ambiente. Um abração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.